Tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva resolvendo aqui mais uma questão de física para vocês, envolvendo aí a parte de estudo dos gases, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de onde você é, inscrevendo-se também no canal para dar aquela força. Olha só, a questão diz assim, né? Um balão é inflado com oxigênio. A massa molecular aí dele é de 32 gramas por mol, tá? Suposto um gás ideal, ficando com volume de 2 litros e pressão de 1,5 atm. Esse enchimento é feito a temperatura de 20 graus Celsius, ok? Então eu tenho volume, eu tenho pressão, eu tenho também a temperatura. O balão arrebenta se a pressão atingir 2 atm. Aquecendo-se o balão, observa-se que imediatamente antes de arrebentar, o seu volume é de 3. Então você observa o seguinte: eu tenho volume inicial, tenho pressão inicial, tenho temperatura inicial. Tenho também uma pressão final, né, que é quando ele começa, é onde ele vai se arrebentar, e também eu tenho um volume final, que é quando ele se arrebenta. Tá? Dados: constante universal dos gases perfeitos, R é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Tá? Letra A diz o seguinte: calcule a temperatura em que ocorre o arrebentamento, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai para a equação geral dos gases, tá? Que é a fórmula do P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. É importante lembrar o seguinte, que quando você vai fazer um estudo geral dos gases, você tem que transformar a temperatura, tá? Não pode ser em graus Celsius, tem que ser em Kelvin, tem que ser em Kelvin. Então vai ser o seguinte, vai ser 20 graus Celsius mais 273, sempre. Quando você quiser transformar de Celsius para Kelvin, é só somar com 273. E isso vai dar 293 kelvins. Bom, então você só pode fazer essa continha dos gases se a temperatura estiver em Kelvin. Então vamos lá. A pressão inicial é de 1,5, volume inicial é de 2, temperatura inicial 293, tá? Pressão final, que é quando ele estoura, seria de 2. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. O volume final é de 3 e eu quero descobrir qual é a temperatura final dele aqui, correto? Tudo certinho. Então agora a gente vai fazer o seguinte: vamos multiplicar aqui. 1,5 vezes 2 dá 3, não é? Fica 3 sobre 293 igual a 2 vezes 3, 6 sobre T2. Produto do meu pelos extremos, eu vou ter 3T2 igual ao 6 que multiplica 293, e aqui na calculadora rapidinho, 6 vezes 293 dá 1758. 1758. Ajeitei esse 5 aqui e o 8. De forma que você vai ter T2 é igual a 1758 dividido por 3. Vai dar uma temperatura de 586 kelvins, beleza? Mas como o nosso cálculo, a nossa questão está falando em Celsius, se de Celsius para Kelvin você soma, se de Celsius para Kelvin você soma com 273, de Kelvin para Celsius você subtrai 273, tá? Deixa eu fazer aqui embaixo. Então vou ter
586 para Celsius, né? Basta subtrair esse valor, ou desse valor 273, que vai dar uma temperatura em Celsius de 313 graus Celsius. Tá bom? Se no gabarito aparecer em Kelvin, você deixa em Kelvin. Se aparecer em Celsius, você deixa em Celsius. Mas eu estou deixando em Celsius porque a questão me deu a temperatura em Celsius, tá bom? Vamos lá. Letra B, o que é que ele nos pede? Na letra B, calcule a massa do oxigênio que foi colocada no balão, ou seja, está falando do inicial, né? Está falando do inicial. E a gente vai para essa segunda forma. Clapeyron, né? PV, N, R, T. Ok? Então, como é a massa que foi colocada no oxigênio, a massa de oxigênio que foi colocada no balão, ele está falando de tudo que é inicial. Perfeito? Então, a pressão inicial é de quanto? A pressão inicial é de 1,5. O volume inicial é de quanto? De 2. Aqui esse N é o número de mol. Esse R foi dado a constante 0,082. E a temperatura. Que temperatura a gente usa? Também a gente usa a temperatura em Kelvin. Né? A temperatura inicial de 293. Agora nós vamos fazer as continhas básicas aqui, né? Que nos são fornecidas. 1,5 vezes 2 dá 3. Tá? E N vezes 0,82, 0,082 vezes 293 vai dar 24, fica N igual a 24,026, tá? De forma que esse número que está multiplicando aqui passa para o outro lado dividindo, então vai ficar N igual a 3 dividido por 24,026, tá? E como é que fica essa continha agora? 3 dividido por 24,26 vai dar 0, vamos fazer uma aproximação aqui, hein? Fica 0,1248, então aproximadamente 0,125, tá? Faz a continha na calculadora, você vai ver que dá aproximadamente isso aí, arredondando o valor. Mas, professor, não é a resposta final, porque ele quer a massa, né? Você tem que lembrar que o número de mol, vou fazer aqui embaixo, o número de mol é igual, deixa eu apagar isso aqui, o número de mol, gente, é a massa sobre a massa molecular, tá? Então, nós temos aí o número de mol, que é de 0,125, aproximadamente, é igual a massa. Qual é a massa molecular que foi dada? Massa molecular é 32. Lá no começo da questão, 32. Como esse 32 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar massa é igual a 32, que multiplica 0,125. Tá? 0,125 vezes 32. Vai dar exatamente 4. Como as unidades estão em gramas, está aí a resposta da letra B. Tá bom? Então, a massa que foi colocada dentro do balão foi justamente uma massa de 4 gramas. Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para dar aquela força e até a próxima resolução. Valeu!